Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo da série Conheça São Luís, a nossa linda São Luís. Eu sou José Raimundo, guia de turismo daqui de São Luís do Maranhão, e dentre vários lugares que já foi mostrado e dos muitos que eu ainda vou mostrar, eu gostaria de falar hoje a respeito da questão religiosa. Dá uma filmada naquele lugar maravilhoso, lindo. Igreja Nossa Senhora da Vitória. Igreja que é uma referência para o catolicismo em São Luís do Maranhão. É uma igreja considerada a nossa catedral, a nossa igreja da Sé, que segundo a crença católica é a protetora dos portugueses, a Nossa Senhora da Vitória. E o interessante dessa igreja é que ela tem duas torres, considerada historicamente ao estilo neogótico. E o goticismo está relacionado a uma crença popular e também religiosa de acreditar que uma arquitetura como essa, quer seja ela com uma torre ou com duas torres, eles acreditavam que quanto mais alta ela fosse, a arquitetura religiosa, mais próximos eles estariam então de Deus. Naturalmente, essa influência ela é também reforçada pela influência maçônica. E quando se trata da maçonaria, a gente destaca a chegada da maçonaria no Brasil com a chegada da coroa imperial portuguesa, porque Dom Pedro era maçom. Se tivéssemos a oportunidade, eu espero que no futuro tenhamos, de visitar a parte interna da igreja, a gente vai perceber que existem muitas expressões de forma subliminar referente à crença maçônica. Então, se juntarmos o fato de que os maçons acreditavam que céu é isso que se vê, diferente da crença atual, e o goticismo acreditava que quanto mais próximo uma arquitetura religiosa fosse, mais próximo estariam dos céus, naturalmente isso fortaleceu o fato de que esta igreja era e é até hoje uma das melhores escolhas para se congregar, para poder fazer os batizados de seus filhos e para casamento. Até porque casar nessa igreja aqui, gente, tem que agendar pelo menos entre 6 e 9 meses de antecedência. Ela tem uma arquitetura maravilhosa e o altar dela, em formato de arco, é todo folheado a ouro. Então daí você já vê, né, uma igreja glamurosa. Então imaginem, pessoal, considerando essa questão da crença maçônica, considerando a questão da influência do goticismo, isso tudo juntando induz a fortalecer uma cultura que deu uma força maior para que essa igreja, mesmo não sendo a mais antiga, se tornasse a principal, a igreja da Sé, a catedral, a sede de todas as outras. E o curioso também sobre essa igreja é que ela tem duas datas, 1620, 626 e a outra de 1922. Geralmente quando a gente vê duas datas, a gente faz a relação entre início de construção e término de construção. Mas nesse caso não. A primeira data de fato retrata o período do início da construção da arquitetura. Só que a de 1922 tem um outro motivo. Vou contar aqui para vocês entenderem. A primeira construção, ela só tinha uma torre. Considerando que na época a igreja, detentora de muitos recursos, poderosa, rica, ela era visualizada pelo governo como uma entidade que precisava pagar muitos impostos. E eles justificavam não pagar impostos, dizendo que não tinham dinheiro nem para construir a igreja toda, pois a planta diria que ela tinha que ter duas torres. Somente a partir de 1920, quando houve um decreto em que eximiu a entidade igreja, quer seja ela católica ou evangélica, de pagar impostos, aí sim ela foi construída a segunda torre, foi tida como terminada e aí justifica a colocação da data de 1920. Ou seja, resumindo, igreja não paga imposto, poucas pessoas sabem disso, mas nem sempre isso foi assim. Então hoje, por exemplo, para você tirar um CNPJ de uma entidade religiosa é muito complicado, justamente por conta de que é uma entidade que arrecada muito, mas ela não é obrigada a declarar os seus recursos, não paga impostos. Tá? Então esse é mais um dos vídeos que eu trouxe para vocês, para que gere uma atração.
tanto para você que é de São Luís, quanto você que é de fora, para vir a nossa São Luís, conhecer as belezas e arquitetura, assim como também a linda Igreja Nossa Senhora da Vitória.